Oi, gente, tudo bem? Oiê. Hoje a gente está aqui com a doutora Caroline Ottoni, que já esteve com a gente em um outro episódio falando sobre proteção de dados, sobre LGPD, sobre comportamento ético na internet. E hoje a gente queria conversar um pouquinho sobre um assunto mais específico. A gente, no outro episódio, se você não ouviu, corre lá para ouvir. A gente falou já um pouco, né, Carol, sobre essa questão da gente ter na internet uma amplitude maior e, portanto, um maior número de vozes, de diferenças, de possibilidade de acesso a outras narrativas. No entanto, a gente está se encaminhando para um campo de cancelamento, de preconceito, de talvez não aproveitar esse espaço de multiplicidade para, se relacionar melhor com o diferente, mas fazer o contrário, né, se tornar ainda mais, intolerante, eh olhar para o mundo de uma forma cada vez mais polarizada. E aí, dentro disso, a gente queria entrar com você um pouquinho na problemática do racismo, né. A gente sabe que essa problemática, no nosso país, é importante de ser discutida sempre. A gente está num país em que a gente vive um racismo que é estrutural, e aí eu queria que a gente começasse daí. Uma vez que esse racismo é estrutural, ele vai se manifestar na internet. Mas é pensar um pouco como é que a internet pode ser ferramenta tanto antirracista, quanto de manutenção e promoção do racismo, né. Bom, obrigada mais uma vez por me receberem. E realmente esse é um assunto que ele é fundamental e essencial. Eu costumo dizer que ele é base, inclusive, para a gente conseguir aí realmente nos desenvolvermos com a tecnologia e como sociedade, independentemente da nossa cor, né? Então a gente precisa começar a entender que o racismo ele atinge todas as pessoas. E a partir do momento que a gente tem mais da metade da população brasileira sendo excluída, né, isso realmente existe, a gente perde em desenvolvimento de tecnologia, a gente perde em conhecimento técnico, ou seja, a gente está perdendo a capacidade humana de desenvolver novas possibilidades, né, e ter ali uma mão de obra eficaz e inteligente. A gente está perdendo metade dessa mão de obra por conta do racismo. Sempre que eu vou falar sobre o racismo, eu tenho muito cuidado, porque é uma ferida aberta na sociedade e é algo muito profundo e complexo de se trabalhar. Eu vou iniciar falando só, assim, de uma básica com relação, e bem rasa, com relação ao racismo, que a gente precisa entender primeiro, né? A gente tem que separar a questão do racismo da tecnologia para depois a gente entender por que ele acaba ali impactando o desenvolvimento dessas novas tecnologias, da inteligência artificial, enfim, da internet também como um todo. Então, o maior problemático do racismo é que hoje as pessoas não conseguem se assumir racistas, né? Então, a gente tem uma grande problemática, a gente precisa trabalhar isso. Eu estou fazendo alguns trabalhos, eu acabei de fundar 2 institutos, inclusive, que vai trabalhar algumas questões com relação à consciência digital e também às discriminações algorítmicas. Depois eu mando para vocês os trabalhos, mas justamente que é algo que é muito grave e sério. E aí o que acontece? Por que tem essa problemática da gente não se assumir como racista? Né? Eu gosto de desmistificar a palavra racista, porque as pessoas veem racista como monstro. Né? E aí, realmente, ser racista é algo monstruoso. Só que ninguém quer se assumir como monstro, né? A pessoa pensa assim, ela fala, nossa, mas não, eu tenho meus amigos negros, eu não discrimino, eu não xingo ninguém de macaco, né, na rua. Eu não sou racista. Só que a gente tem que entender que pelo racismo ser estrutural, na verdade, a gente tem que diferenciar o racismo que ele é agressivo, que é essa pessoa que chama a pessoa negra de macaca, que não aceita que a pessoa negra sente na mesa, com o racismo que ele é velado. E o racismo, ele só existe, se mantém firme e forte por conta desse ponto, do racismo velado, e não do racismo agressivo. Né? Então, quando a gente não combater o racismo velado, que é o estrutural, a gente focar só no racismo agressivo, a gente nunca vai acabar com o racismo e a gente nunca vai avançar. Então, o que a gente precisa entender com relação ao estrutural? Não tem como alguém não ser racista no Brasil. Eu, mulher negra, tecnicamente, eu não posso falar que eu sou racista, tá? Porque quem é oprimido não pode ser considerado opressor, isso é técnico. Mas, de forma básica e abrangente, eu também tenho práticas racistas.
porque a nossa sociedade ela foi construída em cima do racismo. A gente tem que entender que, separando o racismo agressivo, todo mundo tem vieses racistas por conta da nossa história, né, social, da nossa construção social. Então, dando alguns exemplos bem básicos, a gente tem alguns costumes no Brasil, né? Então, tomar um cafezinho depois do almoço, não fazer festa de aniversário antes do dia do aniversário, comer comida com talheres, mais de um banho por dia, né? Casamento só com uma pessoa. Tudo isso são costumes. Eu não estou falando se é certo ou errado, mas são costumes que todo mundo que foge um pouco desse padrão acha meio estranho. A gente não foge, né? É um costume criado dentro da sociedade. Isso por conta desde a época da colonização. Fazendo um pouco de analogia, o que acontece com o racismo? A gente foi construído em cima de que as pessoas negras eram oprimidas e que elas eram vistas como pessoas tanto que prejudicavam, quanto pessoas também com incapacidades intelectuais. E a gente começou a se acostumar, mesmo depois de toda a questão do fim, né, da escravidão, a gente começou a se acostumar, por exemplo, a ver pessoas negras nas favelas e não brancas. Então, quando a gente bate o olho em uma favela, se tiver, imaginem uma favela com 100% de pessoas brancas, loiras, de olho claro. Gente, isso vai causar estranheza. Isso é estranho pra gente. Ah, Carolina, mas é por conta da história. Não, isso está dentro do nosso inconsciente. Por que a gente acha normal isso? A gente acha normal. Normalizar isso faz parte do racismo da sua forma estrutural. Alisamento do cabelo. Eu, mulher negra, tenho meu cabelo liso, gente. Eu acho que eu nasci com cabelo liso, porque eu não lembro eu com cabelo crespo. Né? Isso faz parte do racismo, né? Porque o cabelo crespo ele era visto como pessoas negras, as pessoas negras não eram pessoas consideradas sujas, burras, que eram ali, na verdade, pessoas ruins também, preguiçosas. Então, quem queria ter um cabelo de pessoas assim? Né? E aí a gente tem a questão do alisamento do cabelo até hoje. Então, enfim, a gente tem diversos pontos que ainda predominam, que estão sendo desmistificados, mas que fazem com que, dentro do racismo, a gente perpetue algumas práticas, né? E aí, isso causa diversos pontos. Por exemplo, se você for empresário, você vai contratar, empresário ou gerente, né, enfim, de uma empresa, você vai contratar ali pessoas. Isso já foi feito um teste, tá, gente? Um teste às escuras, às cegas. Se você tem pessoas com o mesmo currículo, sem ver quem são essas pessoas, aí você selecionou lá, né, dentre 10 pessoas, 2. E aí você não viu essas pessoas com o mesmo currículo, com a mesma base. Quando você vê essas pessoas, vamos supor que uma pessoa ali de cabelo liso, branco, né, com a pele clara, e a outra uma pessoa com um black power, né, uma pessoa negra retinta, e aí você está contratando essa pessoa para um cargo de gestão também. Inconscientemente, você vai olhar as duas pessoas, que a capacidade técnica mesmo, você selecionou as duas ali. Mas algo na sua cabeça vai virar e falar assim, nossa, mas não sei, eu acho que aquela pessoa ali, a de pele clara, por exemplo, ela é mais capacitada. Isso você vai fazer inconscientemente. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver pessoas dentro da gestão, que são de cabelos lisos, brancos, enfim, que estão lá dentro desses cargos. E aí, inconscientemente, a gente fala, alguma coisa está me dizendo para escolher aquela pessoa. Isso faz parte do racismo estrutural. Não quer dizer que você é ruim, né? Você é uma pessoa boa, você pode fazer doação, você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser uma pessoa ali que gosta de outras pessoas, que faz ações sociais, mas você vai praticar esse processo. E aí, aonde que a gente chega com relação à tecnologia e os problemas que a gente enfrenta hoje? A tecnologia, ela não é neutra. A tecnologia, ela veio, as novas tecnologias pautadas no ambiente digital, né? Porque nova tecnologia pode ser também no ambiente físico, mas as pautadas no ambiente digital, elas não são neutras, elas vieram para solucionar problemas dentro da nossa sociedade e facilitar a nossa vida. Só que a gente tem uma impressão de que ela resolve todos os problemas de forma automática. E a gente esquece que tem um ser humano sempre por trás dessas tecnologias, sempre por trás dos aplicativos, sempre por trás do que conduz, né, essas novas possibilidades. E o que está por trás da maioria das tecnologias hoje em dia? Né? A inteligência artificial. Eu não vou explicar a inteligência artificial aqui, porque não dá para falar em 30 segundinhos, mas de forma direta e objetiva, né? A inteligência artificial, eu costumo parafrasear o professor Diogo Ortiz, que ele sempre fala que inteligência artificial is the new black, né? O novo preto. Então, tudo tem inteligência artificial. Tudo que a gente faz hoje em dia, no momento que a gente acorda, no momento que a gente dorme, tem inteligência artificial, porque são as facilidades da nossa vida. E inteligência artificial, na verdade, é um guarda-chuva com diversas técnicas diferentes. Né? Dentro delas, a gente tem o que a gente chama de aprendizagem de máquina, que é o machine learning, e a gente tem também os algoritmos, que é o que conduz, né, que vai te apresentar os próximos vídeos para você assistir no YouTube, que vai te colocar ali propagandas, enfim, que vai te condicionar a diversos pontos ali
do ambiente digital. E o que são os algoritmos? Nada mais é do que uma sequência ali, né, de ações para você ou solucionar um problema ou dar ali uma alternativa melhor para uma pessoa fazer alguma atividade. E o que está acontecendo hoje em dia? Quem hoje está dentro dos ambientes técnicos, quem que está ali codificando tecnologias? São, geralmente, tá, homens brancos. E qual que é a questão com relação a isso? Homens brancos são pessoas ruins? Não, gente, não é isso. Homens brancos são pessoas boas também. Mas o que acontece? A gente não tem diversidade dentro dessa codificação por conta do racismo. Por conta do racismo, as pessoas negras, elas ainda estão tentando ali vencer tudo que aconteceu com relação à época da escravidão. Está muito em atraso. Por isso que a gente não tem pessoas negras em locais de gestão, a gente não tem pessoas negras em ambientes que são considerados de alta classe. Então, por conta desse racismo e por conta desse acesso das pessoas negras e outras diferentes raças também, como, por exemplo, indígenas, que também são excluídos e esquecidos, a gente não tem, dentro da tecnologia, dentro das engenharias, dentro da ciência da computação, pessoas que sejam diferentes desses estereótipos de homens brancos. Isso é 98%, tá? Do que codifica. E aí, o que está acontecendo? Quando um homem branco vai ali fazer a codificação da nova tecnologia, treinar o algoritmo, dando um exemplo para vocês, como que funciona o algoritmo? Ele vai ali, por exemplo, te falar, te mandar imagens, né? Como que ele vai te mandar imagens? Ele aprendeu antes, né? Ele foi programado para aprender essas imagens. Então, colocado ali várias imagens de maçãs para ele. Ó, algoritmo, isso é uma maçã. Aí começa a mostrar várias maçãs para ele entender o que é maçã e o que não é maçã. Quem está decodificando isso, por não ter quesitos de diversidade e não serem pessoas apenas brancas, acaba tendo um enviesamento, ou seja, fazendo tecnologia para si, né? Olhando só para si, porque não vive outras realidades. Não tem a noção de que a pele negra tem algumas questões que precisam ser imputadas e ensinadas na tecnologia. E aí eu vou dar exemplos práticos do que isso está acontecendo e ocorrendo com a nossa sociedade, né? Um exemplo de ambiente físico, para depois eu só para digital, para vocês verem como essa problemática é muito importante. Eu sempre falo da questão da depilação a laser. Eu, como mulher vaidosa, passei por essa problemática. A depilação a laser, ela existe no Brasil, é uma tecnologia criada, né, há muitos anos. Existe mais de 10 anos no Brasil. Quando eu, há anos atrás, quis fazer essa depilação a laser, por exemplo, todo lugar que eu ia, dos mais famosos e grandes, falavam assim, em pele negra a gente não faz. E aí, tudo bem, eu falava, tudo bem, deve ter alguma questão com a pele que não pode fazer, enfim. E aí, um dia, depois de em praticamente 10 lugares, eu falei, gente, mas por que não fazem pele negra? É porque a tecnologia criada para a depilação a laser, o que ela reconhece para poder queimar o pelo? A cor. E aí a cor é escura. Então, quando é aplicada na pele negra, queima a pele negra. A pele negra é escura porque tem a cor parecida com o pelo. Gente, por que a tecnologia foi desenvolvida só para pessoas brancas? Não quiseram desenvolver só para pessoas brancas. Só que não pensaram na questão da melanina da pele negra. Justamente porque a pessoa que desenvolveu não tinha a pele negra. Aí, trazendo para a questão, né, das novas tecnologias, a gente tem um documentário muito interessante, todo mundo vê, que é o College Bias, que é uma denúncia praticamente da Joy, que ela é uma pesquisadora do MIT, em que ela mostra o quê? Uma problemática com relação aos softwares de reconhecimento facial. O que estava acontecendo que ela percebeu? A câmera que faz o reconhecimento facial, quando ela olhava para essa câmera, não reconhecia ela como uma pessoa, nem a reconhecia, nem o movimento dela, nem nada. E quando ela colocava uma máscara branca, a tecnologia a reconhecia como um ser humano. E aí, o que acontece, gente? Ela começou a perceber que, na verdade, era por conta da cor da pele dela. Ela não era nem reconhecida pela tecnologia como ser humano, por conta da que codificou. E a Joy, ela costuma dizer o seguinte, é muito importante para a gente desenvolver as novas tecnologias, saber quem codifica, por que codifica e para que codifica. E aí, por isso que a gente precisa entender que, para desenvolver a tecnologia, não adianta nada sem a gente combater as problemáticas já existentes na sociedade. Então, não adianta a gente achar que as tecnologias elas não vão ter racismo, não vão ter machismo, não vão ter misoginia, não vão ter discriminações com relação à idade, à questão da classe social, sendo que, na verdade, são problemáticas já enraizadas estruturalmente na sociedade. Não é porque a pessoa que está codificando ela seja uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que não vive. Então, não adianta a gente, por exemplo, fazer política pública para pobre sem o pobre, política pública para negro sem o negro. A mesma coisa que não adianta a gente desenvolver tecnologia para a sociedade sem considerar toda a sociedade ali no ponto
de identificação e desenvolvimento dessas tecnologias. Então, está tendo um movimento, né, muito forte, grande, para que haja diversidade lá desde o design dessas tecnologias, porque não adianta só pessoas, por exemplo, que sejam brancas ou homens, criar essas tecnologias, por mais que tenham uma capacidade técnica muito grande, sem a gente ter outros pontos diversos, senão eles não conseguem visualizar todos os pontinhos e diferenciações que precisam ser colocados dentro dessa tecnologia. E aí, o que está acontecendo, gente? A cada dia que isso não é resolvido, a gente tem problemáticas e prejuízos para todos da população. Então, eu vou trazer aqui, por exemplo, mais algumas questões para vocês entenderem o tamanho dessa nossa problemática e quanto isso é grave. Porque não é simplesmente, a pessoa negra não está recebendo um serviço, né? Isso já é péssimo, né? Todo mundo tem que receber dentro da sociedade. Mas, na verdade, é que essas tecnologias podem matar as pessoas, né? As pessoas que são ali excluídas socialmente, que não são minoria, mas que são excluídas socialmente. Então, vou falar de uma tecnologia, por exemplo, do Google. O Google, ele já apresentou diversas questões do que a gente chama de discriminação algorítmica, que é justamente esses envezamentos. E aí, um deles, né, que foi um dos mais graves, por exemplo, eu estou falando do Google, estou falando de uma empresa gigantesca que tem os melhores profissionais. Imagina o Zé da esquina que está ali, começando ali o seu desenvolvimento, né, com relação a softwares. Estou falando do Google. Ele indicava, dentro das imagens que apareciam, né, para ele, as palavras relacionadas àquela imagem. E quando aparecia um homem negro, ele identificava o homem negro como gorila. Então, aparecia a imagem do homem negro e aparecia a imagem de gorila. Isso foi denunciado ao Google. E aí, para vocês terem ideia, foi tão difícil deles arrumarem isso, que, na verdade, eles tiveram que excluir essa aplicação, esse software, para criar um novo, porque não dava para resolver a problemática. E aí, a pessoa pode virar e falar assim, tá bom, né? Tá considerando ali o homem negro como gorila, ok. Mas, gente, essa mesma tecnologia ela é utilizada para outros softwares, né? E aí vamos supor que essa tecnologia do Google problemática vai ser utilizada dentro de um carro autônomo. E aí o carro autônomo, ele não tem uma pessoa conduzindo. Ele vai conduzindo sozinho e ele tem um software e uma aplicação. E aí vamos supor, o que a gente sempre fala com relação ao carro autônomo dentro da inteligência artificial, a maior problemática. O carro, dentro da direção dele, ele vai ter que atropelar uma pessoa ou outra, porque ele não tem para onde ir. Tem uma pessoa aqui, e dentro do caminho dele, ele vai ter que escolher atropelar uma pessoa, porque não tem o que ele fazer. Se a tecnologia dele é enviesada com essa questão do Google, e é uma pessoa negra e uma branca, ela vai identificar a pessoa negra como um animal. A pessoa negra, não a pessoa branca. E aí, como que essas escolhas estão se dando com relação às tecnologias que estão sendo desenvolvidas, chama enviesada. Além disso, a gente tem diversas outras problemáticas com relação ao emprego que eu falei para vocês, a questão... Isso, gente, mistura com relação ao racismo, e volto a dizer, não só pessoas negras, os índios, os indígenas, eles são esquecidos. Ninguém fala de índio. O índio que, basicamente, que tem a nossa terra, né, que começou tudo aqui do Brasil, eles são esquecidos. A tecnologia está sendo desenvolvida para um grupo específico de pessoas, e não para todo mundo, né? Então, por isso que a gente tem que começar a acabar com essas questões das problemáticas. E aí a gente coloca também dentro da segurança pública, por exemplo. Então, a gente teve um caso bem famoso, que era o Compass, que era um software que ele verificava a questão de pena para pessoas que eram presas ali, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí, eles consideravam uma pessoa que tinha possibilidade de cometer de novo o delito ou não, para diminuir a pena dela ou para dar um perdão. O que estava acontecendo? Essa ferramenta, ela considerava as pessoas que estavam presas já, e que a maioria é negra por conta de diversas questões sociais e políticas. E aí, aumentava as penas das pessoas negras, né? E não considerava outras problemáticas sociais também. Então, só para já ir para o final, já que eu já falei bastante, a gente precisa entender como sociedade que a internet, como ela é de todo mundo, para todo mundo, as novas tecnologias é para desenvolver nossa sociedade, se ela não olha para toda a diversidade e pluralidade de pessoas, todo mundo está perdendo, porque muitas pessoas não estão tendo acesso a softwares, a aplicativos, ou às vezes, vamos supor, você está mexendo num aplicativo, você fala assim, nossa, não tem minha profissão aqui para eu escolher, ou nossa, eu não consigo terminar de concluir essa aplicativo. Isso é porque teve uma problemática lá no desenvolvimento da tecnologia. Então, a gente precisa trabalhar essas questões da sociedade basilares e que vêm desde o ambiente físico para a gente poder ter realmente uma tecnologia efetiva e que pare, inclusive, de matar pessoas, né? E isso não é para ser deixado para depois, isso não tem que ser tratado como forma rasa ou como, existe um problema.
a cada segundo as pessoas estão sendo prejudicadas. A gente tá tendo a morte de pessoas, a gente está tendo pessoas que não conseguem se desenvolver justamente por conta disso, e acaba aí faltando também o desenvolvimento de toda a nossa sociedade, né? Então, só para a gente entender um pouco dessa questão do racismo dentro das discriminações algorítmicas, dentro do desenvolvimento também das novas tecnologias. Carol, nossa, é Falei fantástico. muito, desculpa. Não, não, fica à vontade. A gente sempre me encanta quando a gente conversa, como que a gente acaba descobrindo coisas que às vezes sozinhos e conversando com os iguais, a gente nem nota. Muitos episódios aqui a gente já conversou sobre o papel que o inconsciente tem nas nossas ações. Como que por trás de toda ação nossa existe uma infinidade de motivos que estão escondidos. E agora, você nos trazendo a questão dos algoritmos, parece haver um duplo velamento. Que já tem um velamento comum, que é a dificuldade de acessar o inconsciente, mas agora é o inconsciente que opera o algoritmo, que está por trás de todas as tecnologias e que é como um inconsciente dos aparelhos. Então, parece que aquilo que estava muito longe, agora vem e fica realmente difícil da gente perceber se a gente não conversa e não põe tão às claras igual você colocou. É realmente uma coisa que tem que ser notada e não é fácil. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte: como que fica o papel das grandes empresas, e aproveitando a sua experiência na área de advocacia mesmo, do direito, como que fica o papel dessas grandes empresas, na promoção e no combate a esse racismo que elas mesmas estão propagando, sabe? Então eu penso, por exemplo, no outro episódio, a gente falou de influenciadores digitais, em pessoas que viram especialistas do nada. E tem muitos aí, na área da psicologia inclusive, que acabam, né, trazendo assim: "Ah não, fiz um estudo aqui com 20 pessoas e de repente eu sou o grande especialista e falo que não, na verdade sim, existe uma diferença entre homem e mulher, existe isso, existe aquilo, é tudo questão de opinião e pá-pá-pá". Ou, igual aconteceu recentemente no Brasil, com muitas pessoas, tendo discursos abertamente racistas, abertamente homofóbicos, abertamente nazistas inclusive. Aí eu queria te perguntar, existe algum papel, né, até onde que as empresas podem atuar? Só lembrando que no dia 25 de março, de abril, desculpa, de 2022, Elon Musk comprou uma das maiores redes sociais do mundo, que é o Twitter, com o seguinte discurso: o Twitter tem que ser um espaço de liberdade de expressão total, não pode haver de jeito nenhum qualquer tipo de contenção. Eu fui contido antes, eu comprei para liberar geral, né. E aí, como que fica? Sim, nossa, Alex, é muito, muito, muito complicado e muito complexo mesmo. O meu trabalho está sendo bastante voltado para isso, para a gente poder avançar, porque você sabe que eu esbarrei nessas questões, na verdade, do nada também, porque eu sou mulher e negra, mas eu não nasci sabendo sobre o racismo. Isso é uma coisa engraçada, todo mundo acha que a pessoa negra ela sabe do racismo. Não, a gente descobre um dia que o racismo existe, enfim, é bem chocante para quem é negro, tá? É bem complicado mesmo. E, na verdade, eu estudei a fundo para entender o racismo e entender também algumas problemáticas. Por que eu esbarrei nisso? Porque eu vivo numa bolha, né? A gente vive numa bolha, mas às vezes a pessoa fala assim: nossa, Caroline, você é mulher negra, nossa, eu sou, né, considerada jovem, não cheguei nos 30 ainda, tá? Tenho 29 anos. Você é jovem, já é empresária, já pensou diversas coisas, enfim. Só que eu vivo numa bolha por conta de privilégios que eu também tive. E aí, por isso que eu entrei dentro desse ambiente digital, tecnológico, dentro das empresas que eu trabalhei, enfim. E eu estava trabalhando muito nessa questão de foco no desenvolvimento da tecnologia, né? Vamos desenvolver a humanidade com a tecnologia, até que eu comecei a ver que eu falei: gente, peraí, eu estou trabalhando no desenvolvimento da tecnologia, mas tem um monte de problema aqui que não está sendo resolvido. Isso é falso, né? Isso é falho. Então, eu tinha alguns programas, algumas consultorias, algumas ações com muitas empresas grandes. E eu falava assim: gente, mas eu estou construindo isso para quem? Não adianta nada eu ter um discurso de que isso é importante, ou nossa, a tecnologia vai resolver os problemas, eu não estou trabalhando na prática, eu não vou lá, coloco a mão na massa para resolver o que está sendo ali realmente problemático, que está dando uma falsa ilusão de desenvolvimento tecnológico. Então,
o papel tanto das empresas e das Big Techs, principalmente porque a gente sabe que as Big Techs, elas mandam, literalmente elas mandam no mundo. Digo que mandam porque, assim, gente, o Poder Judiciário brasileiro pode mandar o Telegram, como vocês sabem, o Facebook fazer alguma coisa que eles falam assim, olha, não, isso não, vou fazer dessa forma aqui porque é melhor, enfim. Eu sou muito a favor, né, dos provedores de comunicação, dos provedores de aplicação, de conteúdo, que é o Facebook, o Instagram, o TikTok, tem muitos trabalhos com isso, eu gosto muito mesmo. E o Facebook, em especial, está desenvolvendo diversas questões para poder tentar combater isso. E o papel deles é essencial, é dever. Não é assim, um dia eu vou ver isso, um dia eu vou verificar isso. É o dever deles, dentro do que eles estão desenvolvendo, trabalhar dentro de cada ponto da diversidade. O Facebook eu acompanho bem, e tem pessoas ali que trabalham comigo também, dentro do Facebook, eles têm alguns programas dentro ali de cada uma das suas áreas, justamente para combater essa questão da discriminação, colocando pessoas ali dentro da diversidade, pessoas negras são contratadas, né, para trabalharem lá no desenvolvimento para poder combater isso. E isso é essencial. Eu acho, sendo muito sincera, deveria ser proibido qualquer nova tecnologia, qualquer desenvolvimento de aplicação ser colocado em prática, ser colocado dentro da sociedade, sem ter passado por um ponto de fiscalização com relação à questão da discriminação algorítmica, antes de ser ali realmente testado. Dentro das programações, existe um ponto, esqueci o nome agora, porque eu não sou desenvolvedora, mas tem um nome técnico em que é feito ali os testes, né? Passa por essa fase de testes. E são feitos diversos testes. E aí, esses testes não são trabalhados dentro do desenvolvimento também. Então, deveria ser colocado dentro do desenvolvimento que foi colocado com relação à diversidade para não acontecer esse problema. Porque não é para a gente ver depois que aconteceu o problema, para a gente ver antes. Então, hoje, o papel dessas empresas, tanto de forma para promoverem dentro, né, das suas próprias casas, vamos dizer assim, essa questão da diversidade, não só levantar a bandeira, é obrigação, né? Se não trabalha isso, para mim já tem que ser considerado como uma empresa antiética, que não merece também o respeito da sociedade, porque simplesmente está visando só o lucro e não o desenvolvimento dela, mas também, como eles têm um papel muito grande com relação a atingir a sociedade, eles não podem só trabalhar dentro da casa, tem que também promover conscientização de todo mundo que tem acesso a isso. Então, o Telegram, o Facebook, eles também são, querendo ou não, desenvolvedores e muitas outras pessoas que vão desenvolver outras aplicações. Então, eles precisam começar a trabalhar essa conscientização também da população. Eles têm obrigação e dever. Afinal, né, eles estão recebendo muito dinheiro da nossa sociedade e, querendo ou não, das nossas vidas, para poderem, né, ser o que eles são hoje. E aí, eu também acredito que dentro dessa questão, querendo ou não, de fiscalização ou de políticas públicas para prevenção, a gente também tem que olhar para os pequenos, né? Então, assim, hoje o Facebook, o Google, o Telegram, eles têm a possibilidade de capacitarem, né, as pessoas excluídas socialmente, como as pessoas negras e indígenas, por exemplo, e trazer isso para o seu corpo, e assim não faz. Mas os pequenos, né? Como que eles podem fazer isso, né? Como que a gente não barra o desenvolvimento social e tecnológico, né, com relação a isso? Então, acho que tanto as entidades públicas e privadas precisam começar a olhar para esse ponto também e se responsabilizarem e vestirem essa camisa, porque de resto, eu acredito que a gente não tem nem que considerá-los como realmente desenvolvedores da nossa sociedade. Né? Então, eu acredito que eles têm um papel primordial e essencial e obrigatório. Né? A gente tem que começar a fiscalizar, a gente tem que começar a cobrar. Né? E isso, infelizmente, é muito raso, e não por conta, talvez, de não querer, mas porque realmente é complexo, porque falta conhecimento com relação a isso. Isso que você falou, Alex, é muito importante, né? Que você falou assim, olha, eu tenho consciência, só que nessa conversa acabou abrindo outras coisas na nossa mente. Porque é isso, a gente tem que ter a humildade das nossas bolhas. Então, Caroline, eu estudei muito, né? Para hoje eu desenvolver a questão do instituto, das minhas empresas, eu estudei muito mesmo, todas as questões sociais e tecnológicas, para eu verificar o que poderia ser feito. Mas eu ainda assim não sei tudo. Então, eu estou lá na base do programa de sociedade da mulher negra, mas eu não nasci na periferia. Então não adianta Caroline, achar que eu vou conseguir desenvolver políticas públicas para softwares para todas as mulheres negras, por exemplo. Por que não? Porque como eu não tive a realidade da periferia, eu preciso de uma mulher periférica também me ajudando a desenvolver políticas públicas. Então, eu preciso começar a abrir as bolhas e abrir espaços também dentro desse desenvolvimento.
E só fazendo um adendo, a gente tem essa questão da venda, né, do Twitter. Algumas pessoas até criticaram, né, por conta do valor, nossa, isso poderia acabar com a fome no mundo, enfim. Eu acredito que o Elon faz diversos, realmente, muitos programas para combater as problemáticas da sociedade. Só que eu acho sempre que a minha preocupação também com as pessoas que tentam aí descentralizar poder, né, colocar a questão dentro da iniciativa privada, é a questão de a gente dar um passo maior que a perna. Então, antes da gente falar, a gente tem que abrir para todo mundo tem direito a tudo, a gente precisa trabalhar essas problemáticas antes, porque senão piora a situação. Então, tudo bem, eu vou abrir tudo para todo mundo, mas o que eu vou fazer para dar acesso e voz às pessoas que realmente não estão sendo escutadas, né, que estão sendo enviesadas? Eu preciso lembrar também desses pontos. Então, enfim, são diversas problemáticas. E eu sempre lembro também da Kate Hill, que é uma pesquisadora maravilhosa, que ela fala muito dessas questões éticas dentro das novas tecnologias, que é assim, ó, a cada passo dentro da tecnologia, a gente precisa tomar uma decisão ética. E quando a gente fala em ética e integridade, é algo que a gente enviesa muito, não é natural. Cada um tem um conceito de ética e integridade conforme a sua bolha. Então, tudo a gente precisa parar e pensar. Isso que eu estou considerando ético, é ético para mim ou é ético para a sociedade? Né? Realmente sendo íntegra, ou eu estou sendo, na verdade, ali, confortável para o que eu estou fazendo? Então, para desenvolver tecnologia, a gente precisa parar para pensar e aí sim conseguir realmente avançar de maneira efetiva. Sensacional, Carol. Eu tô aqui com a cabeça explodindo com tudo que você falou, aprendendo muito. E acho que isso que você traz, né, da gente poder ter liberdade a partir do momento que a gente tem, ou a gente dá condições para que todos tenham voz, aí a gente está estabelecendo um ambiente de equidade, né? Senão, o que a gente está fazendo é reproduzir desigualdade, mais ainda. E acho que esse é o grande perigo, né? Da gente centralizar ainda mais esse poder econômico, esse poder social, esses capitais todos que criam essas hierarquias, e a gente fazer disso mais um motivo de diferença em vez de fato, um ambiente de liberdade em que a gente possa ter multiplicidade de vozes. Eu acho que talvez isso seja o mais importante, né? E acho que te ouvir falar de como essa estrutura da nossa sociedade se espelha na tecnologia, eu acho que me fez pensar aqui um monte de questões muito importantes, que eu acho que também vão ser questões que vão ficar para todo mundo pensar, né? Alex, você quer acrescentar alguma coisa para finalizar? Não, para finalizar, na verdade, além de agradecer, eu queria saber de você, Carol, dicas, e assim, o que você falaria para quem está nos ouvindo? Quais medidas que a gente pode ver, que a gente tem que se atentar, nos nossos usos cotidianos das redes sociais, para a gente, de alguma maneira, perceber o poder libertador que essas grandes tecnologias têm, o poder de pluralização da sociedade que essas tecnologias têm, em vez de cairmos em replicações cada vez maiores do mesmo e replicarmos esse preconceito que vem de fora, vem de muito antes, igual você mostrou bastante já para a gente, né? Então, só para a gente finalizar, assim, o que a gente pode fazer? A gente como meros mortais, né? Não as grandes agora tecnologias. Olha, Alex, acho que a gente precisa pensar. Começar a realmente... Não, é verdade, porque a gente não está pensando, a gente realmente não está refletindo como sociedade. Eu acho que a gente precisa aproveitar a internet para o que ela tem de melhor, que é justamente nos trazer conhecimento que a gente antes não tinha acesso. E lembrar, dentro do ambiente digital, a gente tem seres humanos sempre por trás da tela e problemáticas muito grandes no nosso mundo. Hoje, a internet, eu costumo dizer que a gente está na era da informação, em que a gente tem acesso a tudo e a todos, mas é a era que a gente mais está desinformado, né? Porque a gente não está tendo qualidade com relação ao que a gente está ali procurando, com relação ao que a gente realmente está se comprometendo no nosso dia a dia. Então, a internet, o que ela trouxe para a gente? Ela trouxe a nossa consciência como ser humano de que tudo que a gente vive hoje foi construído socialmente por conta de algo, por conta de algum motivo. E aí a gente precisa começar a realmente usar a internet
para abrir a nossa mente. Então, acho que tem diversos pontos que a gente tem que pensar e contribuir assim. Primeiro, tudo que a gente faz na nossa vida, tanto tem impacto na nossa sociedade, como na nossa vida como indivíduos. Então, hoje, o ambiente digital trouxe diversas questões. Então, a gente reclama, por exemplo, de leis que existem, ou a gente reclama de algo que a gente considera injusto, colocado pelo Poder Judiciário, pelo Poder Legislativo, ou até pelo Executivo, né, a Presidência da República, só que a gente não participa quando a gente pode participar. Então, hoje, o que a internet traz? Participação de consultas públicas de todas as leis, praticamente, né? Todas não, né? Mas a maioria estão sendo aberta agora consulta pública, para a gente poder falar o que a gente acha sobre cada lei que está sendo desenvolvida para nós. Então, faz uma pesquisa também com relação ao que está tendo ali, com relação às leis, para a gente poder ser mais participativo também. Utilizar as pesquisas para a gente nos desenvolvermos como seres humanos. Pensar antes de agir. Né? Então, acho que, eu sempre falo que dentro do ambiente digital, valores éticos, né? Me permitindo aí alguns embasamentos da palavra, é o básico. Então, assim, a empatia, sempre se colocar no lugar do outro, né? Então, às vezes a gente, dentro de um comentário, a gente adota um partido, a gente cancela uma outra pessoa, a gente xinga uma outra pessoa, e aí a gente não se colocou no lugar do outro. Será que realmente, se eu estivesse naquele lugar, eu faria isso? Ou e se fosse eu, será que eu gostaria de receber isso? A gente também tem que tomar uma consciência com relação a que a internet, além, né, dela multiplicar nossos processos, ela também multiplica os nossos impactos. Então, algum prejuízo que a gente sofre no ambiente físico, ele se multiplica e se torna muito mais devastador no ambiente digital. Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, aproveitar a internet para realmente tomar consciência e agirmos como sociedade e não vivermos como inconscientes de manada. Então, a gente simplesmente, tá todo mundo falando isso, eu vou também falar isso. Ou a maioria está falando isso aqui, eu também vou pensar dessa forma. Então, vamos usar a internet como nosso poder, para a gente poder desenvolver tecnologia ao nosso favor, com as nossas particularidades, e também para a gente conseguir aí desenvolver o nosso país. Eu gosto de falar bastante do Brasil. Eu amo muito nosso país, apesar de eu achar que teve alguma nuvem aí estranha de tempestade quando ele foi desenvolvido, porque o Brasil é meio estranho com relação à sociedade, né? A gente tem alguns problemas bem profundos. Mas eu amo o Brasil porque eu acho que ele tem muitas possibilidades, oportunidades, é um país incrível. Só que qual é a nossa problemática? A gente não tem a pátria no nosso coração. Então a gente traz tudo de fora. A gente esquece de olhar para dentro. Então, vamos supor, a gente pega ali questões que foram aplicadas no ambiente internacional, na Europa, que é aplicar no Brasil. Gente, a nossa sociedade é outra, nossos problemas são outros. Então, a gente precisa começar também a internalizar o que a gente tem com relação a possibilidades, mas olhar para dentro aqui, né, do nosso país. E uma outra questão também, eu acho que a gente precisa furar a bolha, né? Então, isso eu uso sempre com relação a profissionais do direito. A advocacia e o direito, ela é a base da nossa sociedade. Todo mundo deveria conhecer seus direitos e deveres. Isso é o mínimo que a gente não conhece. As pessoas não sabem quais são os seus direitos básicos e fundamentais. E é papel do advogado, dos profissionais do direito, começar a quebrar essa bolha. E eu puxo também a parte dos educadores, né? A parte da educação, para mim, é demais. É o ponto mais forte de desenvolvimento da nossa sociedade. E a gente precisa aproveitar a internet para a gente começar a multiplicar conhecimentos, né, e poderes com relação à nossa sociedade. Então, acho que basicamente é isso. A gente tem que lembrar dessas questões, dessas problemáticas que elas existem, não sermos simplesmente levados, contestarmos tudo que estamos vendo, aproveitarmos esse conhecimento também, cuidarmos das nossas individualidades e também da nossa coletividade. Né? Acho que a internet está aí para isso. Consciência. Pensar antes de postar. Acho que é isso. É o que eu falo. Pensa antes de postar. Como um todo. Ótimo, Carol, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente de novo, pelas suas falas tão claras, assertivas, que ensinam a gente a pensar e que estão aí ajudando nesse processo todo que você diz que é tão importante de educar, de fazer pensar, de furar a bolha. Então, espero que todo mundo que está nos ouvindo esteja aproveitando tanto quanto a gente esse papo. E a gente te espera aqui já para um próximo episódio, aqui no estúdio de preferência. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado por mais essa aulona que você nos deu, Carol. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Pessoal, muito obrigada mesmo por me receberem. Até a próxima.